Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um exercício aqui da ESP-SEX que envolve cilindro e envolve cone. Vamos ler devagar o enunciado e eu vou fazer algumas observações importantes antes da gente começar a resolver. Olha só. O valor da altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2. Então, ó, aqui está o sólido 1, que é uma composição de dois sólidos, e aqui é o sólido 2, que é uma composição de dois sólidos. Então esse 1 indica essa figura e esse 2 indica essa figura. Vou ler de novo e agora vou destacar algumas coisas. Ó, o valor da altura, a altura eu estou chamando de H. E esse H é laranja, é o que ele quer. Então o valor da altura de um cilindro de raio R, estou colocando verde. Então espera um pouco. Ó. Imagina um cilindro de altura H laranja e raio R verde. Como que você calcula volume de cilindro? Não é área da base vezes a altura? Então, ó, área da base, π r quadrado vezes a altura. Esse volume desse cilindro de raio R verde e altura H laranja é igual à soma dessas duas figuras geométricas, ou seja, a soma desses dois sólidos. Então vamos lá. Esse sólido primeiro aqui, turminha, ele tem um cilindro aqui apoiado na base de altura A sobre 2. E o que é A? É a ponta daqui até aqui. Então a metade desse A está aqui. E aqui é o A total. Ou seja, turma, se a gente fechar aqui, ó, você tem um outro cilindro aqui, só que com altura A sobre 2, né? Que é A menos A sobre 2. Então, essa sua altura vai ser quanto? A sobre 2. Então, a gente tem metade de um cilindro. Então, como que eu calculo o volume dessa figura 1? Que eu destaquei aqui, pessoal. Ó, presta atenção. Está aqui, ó. Eu calculei o volume do cilindro da base, π r quadrado H, e a altura é A sobre 2, mais metade, ó, dividido por 2, do volume desse outro cilindro aqui. π r quadrado A sobre 2, porque a altura também é A sobre 2. Fechou? Então o volume desse cilindro da base, mais metade dividido por 2, por o volume desse novo cilindro aqui. Porque você tem somente metade de um cilindro de altura A sobre 2 e o raio é o mesmo, né, turminha? O raio que você está olhando aí da base, R, é o mesmo raio de cima. Agora vem para a figura 2, que vai ser a construção dessa parte aqui que eu coloquei para vocês. O que é isso? Um cilindro e um cone. Então vamos lá, volume de cilindro, π r quadrado H. A altura também é A sobre 2, porque no exercício, no enunciado da ESP-SEX, ele põe em linha, ou seja, você traça uma linha aqui e eles estão pareados aqui, então é o mesmo A sobre 2. E embaixo você tem um cilindro e em cima você tem um cone. Ué, o cone você tem a altura também valendo A sobre 2, também está pareado aqui. E como que você calcula volume de cone? É sólido de ponta, né? Você divide por 3. Então, π r quadrado, o raio é o mesmo, aqui e aqui. Vamos destacar que o raio é o mesmo, vezes a sua altura, que é A sobre 2. Exercício um pouco difícil, né? Um pouco longo. Agora, por que eu fiz isso? Porque agora você consegue simplificar tudo, turminha. Ó, em todos os termos você tem π r quadrado, π r quadrado, π r quadrado, π r quadrado, π r quadrado. Então pode cancelar? Pode. Simplificou, 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 simplificou. Agora vem pra cá então. O que sobra? Sobra a altura que você quer saber. A altura H é igual. Aí você tem A sobre 2 que sobrou aqui. Olha só. Aqui sobrou A sobre 2 dividido por 2. Ué, A sobre 4. A metade de A sobre 2 é A sobre 4. Aqui sobrou A sobre 2 de novo. Olha que legal. Mas aqui sobrou 1/3 da metade. 1/3 da metade é 1/6, né? Então A sobre 6. Então a nossa altura H, turminha, ela vai ficar, vamos fazer um MMC de 2, 4 e 6, que vai ser 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 por 2, 6. Aqui eu vou ter 6A. Mais 12 por 4, 3. 3A. Mais 12 por 2, 6. 6A. Mais 12 por 6, 2.
2A. Então tá aí, turminha, aqui você tem todo o valor que você precisava. Então, qual é essa altura? Essa altura você somando aqui, ó, 6, 9, 15, 17. Então vai ser 17 vezes A sobre 12. Isso você encontra lá na alternativa E. Agora para um pouquinho que eu vou ensinar um macete para vocês, turminha. A gente já resolveu como que você poderia calcular, se você quisesse, o volume disso daqui direto. Turma, quando você tem essa altura aqui A e você tem essa altura desse cilindro, como que você poderia calcular esse volume? Esse volume, turminha, ele vai ser a área da base, que é πr², e aqui vem a dica, aqui vem o macete. A altura vai ser a média aritmética do quê? Isso aqui vai ser A, isso daqui vai ser A sobre 2. Então, você vai ter uma média aritmética dessa soma. Então, quem é a soma? A mais A sobre 2, tudo dividido por 2. Isso daqui, se você calcular, ó, A mais A sobre 2 é 3A sobre 2. Divide por 2 dá 3/4 de A, que vai ser exatamente o que você teria se você somasse isso daqui com isso daqui, tá vendo? Ó, você teria aqui A sobre 2 mais A sobre 4. Se você fizesse o MMC de A sobre 2 mais A sobre 4, daria 3/4 de A. Então qual é o macete? Você tem embaixo um cilindro e o outro a metade de um cilindro, você pode calcular a média aritmética das alturas. A mais A sobre 2 dividido por 2. Essa é só uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí. Até a próxima.